Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho o que a gente chamou de caderneta da parentalidade. Essa caderneta, gente, ela vai ser um instrumento bastante útil para quem adotar, uma vez que ela vai conseguir trazer uma maior participação dos pais, porque às vezes a gente tem aquela questão que já de antemão já fala que os pais não participam de nada. Mas quais foram as ações funcionais? Não adianta ser aquela ação baseada no que a escola precisa, mas sim no que a família precisa para ser funcional, né? Então, quais são as ações funcionais que você ou sua escola fizeram para poder atrair tanto a colaboração quanto a boa vontade aí em relação à aprendizagem dos pais, né? Então, essa caderneta da parentalidade, ela vem de encontro a essa necessidade, a essa solução educacional. Eu chamei o vídeo de que tal usar a caderneta da parentalidade, para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre a proposta. Vou colocar o slide aqui e tirar, para a gente não ter aquele problema do Zoom, que ele não deixa passar, né, o slide quando você não faz isso. Aproveita, gente, já se inscreve no canal, porque aqui a gente tem a intenção de trazer informações realmente relevantes. Curta o vídeo e compartilhe o vídeo, nunca o material, nos seus grupos aí. Porque o que a gente deve compartilhar são informações, nunca o negócio em si. Porque quando você compartilha a atividade, quando você compartilha uma formação, uma coisa pronta, a pessoa não teve nenhum investimento de tempo e nem de monetário para poder ter aquilo. Então, ela não dá o mesmo valor que você. E nesse caso, você acaba criando um acomodado, né? Por isso que é importante você indicar, mas cabe à pessoa ter a motivação de investir tempo naquilo, né? Eu não consigo tirar o meu professor empreendedor de mim, gente, que eu também dou aula de professor empreendedor, né? Então, a gente acaba trazendo essas coisas para o vídeo também. Esse vai ser um vídeo bem curtinho. A gente vai falar um pouquinho do que seria essa tal dessa caderneta de parentalidade, por que motivo ela é importante e como que ela funciona. Bem objetivo para vocês poderem sair daqui com a informação, tá? Não formação, são coisas diferentes, porque a gente tem alguns professores que confundem com a informação completa. E o que seria então essa caderneta da parentalidade? Sabe a caderneta de vacinação da criança? Pois é. Essa caderneta de vacinação que a gente recebe quando o nosso filho nasce, ela tem a função de orientar os pais e criar limites. Então, ela vai dar uma orientação aí de quais são as vacinas que a criança precisa ao longo da vida e quais são os limites de idade que ela vai tomar. Vai falar lá, vacina A aos 2 anos, vacina B aos 14 anos. Então, ele vai falando ali uma série de vacinas e geralmente elas vêm com um espacinho em branco para colocar alguns itens extra, que são aquelas vacinas de campanha, ou que nem teve da Covid, né? A questão da vacina da Covid que não estava prevista no calendário de vacinas, porque os médicos, gente, a área da saúde já sabe de antemão qual é a vacina e qual é a faixa etária que deve ser aplicada para ser mais funcional. Olha lá a palavra funcional aparecendo de novo. Além disso, ela vai indicar o que fazer em quais idades. Então, eu sei que eu vou ter como me programar. Então, eu sei que quando eu abro a cadernetinha lá do meu filho, naquela idade eu vou ter que dar aquelas 2 ou 3 vacinas. Então, eu tenho que ir num posto, a pessoa já sabe, né, que você vai eles já têm uma previsão disso. E daí, eles aplicam a vacina ali de acordo com o que está previsto na caderneta. E vai ser funcional. Olha a palavra aí aparecendo de novo pela terceira vez. A caderneta da parentalidade, ela vai orientar os pais a criar limites, indicar o que fazer em quais idades e vai ser funcional. Então, elas têm a mesma função. Por isso que eu quis trazer a caderneta de vacinação, porque o que eu fiz?
Também a neuroeducação não sai de mim, né? Utilizando aí o princípio de comparação do Piaget, engenharia pedagógica. Eu pego uma coisa que vocês já sabem, Vygotsky, o real, que é a caderneta de vacinação, e eu trago uma aprendizagem proximal, que é a caderneta de parentalidade. Comparando as duas, você consegue entender o que tem por trás dessa caderneta de parentalidade e o que ela seria. Espero pelo menos que tenha conseguido. Então, a caderneta de parentalidade, ela vai trazer, fazendo um paralelo aí com a de vacinação, só que dentro da educação, ela vai orientar os pais quanto à responsabilidade familiar na educação. Mas não é assim uma caderneta que traz só informação, ela é funcional, lembra? Então, lá nela, daqui a pouquinho eu vou mostrar um trechinho. Lá nela vai ter um checklist. Para quem não sabe o que é checklist, são aqueles quadradinhos que você vai colocando um X marcando o que você já fez. Tem um checklist do que a criança precisa dominar durante aquele ano. Ah, mas quais itens, Janaína? Vou falar disso daqui a pouco, tá? Porque senão eu vou adiantar e daí vai ficar inútil o slide que eu fiz depois. Mas a gente tem um checklist que traz uma harmonia entre a aprendizagem familiar e o que o pai precisa fazer em casa para, em vez de atrapalhar a criança, ajudar. Porque a gente vai ter aquela legião de pais que eles querem ajudar e eles acabam atrapalhando. Por outro lado, a gente também tem os pais que querem ajudar e realmente ajudam, só que nem todos têm essa precisão, essa funcionalidade na aprendizagem. Então, se você já traz o que você precisa realmente que ele faça, qual é o papel dele, já minimiza essa ação aí. E o pai que quer ajudar, mas atrapalha, ele vai ter uma função na aprendizagem da criança, então ele vai ficar mais tranquilizado, né? O pai que ajuda mesmo, gente, ele vai ajudar de qualquer jeito, com ou sem a caderneta, né? Mas o outro que ele fica afoito ali para a criança aprender e fica mais ansioso que a criança até chega a atrapalhar, com a caderneta ele consegue uma orientação do que fazer, né? Então você consegue direcionar essa boa vontade dele. E o mais importante de tudo, que aqui vai entrar a questão de isso não é uma formação, é uma informação, porque tem gente que vai olhar e falar, ai, que bonitinho, vou fazer um na escola. Gente, não façam, com perdão da palavra, cagada, tá? Não façam caca na sua escola. Não é porque a gente criou no Grupo Expolidora de Educação uma caderneta da parentalidade que toda escola está apta a criar a sua caderneta da parentalidade colocando o que bem quiser, tá? Nós só criamos essa caderneta porque a gente trabalha com engenharia pedagógica. E eu tenho uma formação em neuropsicopedagogia que me dá, inclusive do curso de marcos de desenvolvimento, o que me dá um repertório apto a fazer isso. E, além do mais, eu sou capacitadora de elaboração de material didático. Então, me dá mais ainda as ferramentas profissionais para eu fazer isso sem fazer caca na vida da criança, né? Então, por favor, isso é uma informação, não é uma formação do que você vai fazer na sua escola, autonomamente, sem ter um respaldo de capacitação, tá? A caderneta de parentalidade, ela vai ter lá as faixas etárias, né? No caso, a gente fez aqui para a faixa etária de alfabetização, que é um processo. Então, a gente está considerando aí crianças de 5 para 6 anos até 7 anos no máximo. Dentro desta faixa etária, o que eu fiz? Eu peguei os marcos de desenvolvimento dos estágios de crescimento montessorianos, eu peguei os estágios de Piaget dentro da parte cognitiva e eu peguei a pirâmide de crescimento biológico da criança. Daí eu fiz um cruzamento dessas informações para poder fazer essa caderneta. Então, embora ela pareça uma coisa bonitinha e simples, ela é extremamente complexa para quem faz. Mas ela é extremamente fácil de aplicar, porque a gente tem a engenharia pedagógica que torna ela funcional, tá? Eu achei necessário fazer, porque às vezes a pessoa acha que é super fácil, né? E o que seria nessa caderneta? Agora eu vou explicar os quadradinhos, tá? Ela foi criada pelo nosso grupo, como eu falei.
para o método da fada alfabeto. Por enquanto, a gente tem ele aí até primeiro, no máximo segundo ano. Mas a gente já está fazendo para os outros anos. É um trabalho que demora um pouco, a gente vai conseguir trazer para vocês em breve, tá? Ele vai indicar as ações educativas que devem ter em casa para que a criança possa ter melhores resultados no processo de alfabetização. E daí o checklist são vários itens, é uma parte inteira da caderneta, com esses quadradinhos que eu falei para vocês. Daí eu tive o cuidado de fazer um recorte em dois itens diferenciados. A gente tem lá vestir a roupa sozinho, naturalmente, e escrever o nome completo. Vocês vão ver que esses itens são um item muito do que a família tem que ensinar, que é o vestir a roupa com autonomia, e um item que, a princípio, parece ser da escola, que é o escrever o nome completo. Mas escrever o nome completo é uma tarefa que a família geralmente consegue ajudar, né? Então, é uma coisa que a professora às vezes luta na classe para fazer, enquanto ela poderia estar fazendo uma outra ação que dá muito mais resultado, mas ela é cobrada desse escrever o nome sozinho. O escrever o nome sozinho, até criança pré-silábica acaba fazendo, porque é uma memorização. Então, não tem problema se a família auxiliar. Então, eu peguei itens que não vão prejudicar o ensino acadêmico, mas que podem ser feitos em casa. Tem outros lá, tá? Eu peguei itens que são de casa, mas às vezes a família não sabe que já a criança já devia saber fazer aquilo. E quando a criança não tem essa autonomia, ela vai refletir na alfabetização, então ela vai fazer com que a alfabetização não aconteça. São entraves da alfabetização que são ligados ao Montessori, né? Ao desenvolvimento Montessori, que é a autonomia física, e que vão fazer grande diferença se a família realmente fizer isso daí em casa. E daí o que a família faz? Ela recebe, vou explicar aqui para vocês. Receba. Senão eu vou adiantar, né? Primeiro eu vou falar por que ela é importante. Ela vai conscientizar a família sobre esse processo de aprendizagem, porque, veja, a aprendizagem acadêmica é da escola. E o especialista em aprendizagem, quem ficou lá 4 anos na faculdade foi você. Então, se o pai falar, ai, mas é, ele tem que aprender as coisas na escola, daí você vai falar assim, olha, é o seguinte, como o senhor deve saber, eu tenho formação em pedagogia, e dentro do meu campo profissional, nós temos certeza disso, disso e disso. Então, eu estou orientando profissionalmente o senhor para poder tornar esse processo de alfabetização do seu filho mais funcional e menos doloroso para vocês e para a criança, né? Agora, se o senhor não quiser colaborar, o meu papel eu fiz, que é orientar a família, né? Então, assim, você já joga a responsabilidade para o pai. Gente, a gente precisa começar a ter esse jogo de cintura, porque se você é o profissional, você não pode delegar a sua responsabilidade para o outro. E a caderneta de parentalidade, ela faz exatamente isso. Ela delimita o que é da escola e o que é dos pais. Ela deixa claro essa questão aí da parceria. Então, para isso que ela está ali, né? Ela vai atribuir papéis para os adultos. Então, como a gente tem adultos que cercam as crianças, quando eu falo assim, olha, o seu filho, com 7 anos, já precisa saber usar o garfo e a faca. Tem pai que vocês vão ver que eles ficam chocados. Porque, inclusive, se vocês fizerem uma pesquisa na sala de vocês vão ver que tem crianças de 6 e 7 anos que ainda usam uma madeira e chupeta. Que são coisas aí que até os 2 anos trincando já teria que ter sido tirado. Isso do ponto de vista de um desenvolvimento autônomo da criança, né? Então, se a criança não tem autonomia para superar traumas, né? Tipo assim, tirar a mamadeira, tirar a chupeta, para se virar sozinha, né? Que é a questão de você se vestir sozinho, de usar garfo e faca. Como que ela vai, gente, ter autonomia de abrir uma mochila e pegar o caderno? Não faz nem sentido, né? Então, por isso que é importante esse estímulo. E daí você precisa, se você não tem essa informação, eu nem coloquei aqui no slide,
mas eu sugiro fortemente que você participe do nosso clube de membros do YouTube. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, chama Seja Membro. A gente tem 3 associações. Na associação do meio, que é o Cubo Mágico, a gente tem o curso de Montessori, que é essa parte aí de se virar sozinho. Recomendo fortemente, é R$29,90, não dói nem no bolso, né? Porque além do Montessori, você pode aproveitar os outros cursos que estão ali, vai ser super formação para você, é um custo super acessível também, né? Então, se você não tem a informação, você não consegue passar para o pai. Por isso que eu falei, o vídeo é informativo esse aqui. Se você quer uma formação, é lá no clube de membros, é diferente. Quando você delimita e atribui esses papéis, você quase que faz um contrato com a família. Você vai falar: olha, eu vou entregar a minha parte, que é a aprendizagem do seu filho, mas eu preciso que você entregue a sua, que é a autonomia física da criança, que ela deveria estar pronta para mim até os 6 anos de idade, que eu não estou entendendo por que que não está. Os pais precisam ser cobrados sim disso, porque isso é um papel familiar. A Montessori tem claro lá que até 6 anos de idade são questões físicas que a família deve estimular e que por causa dessas questões físicas reflete na aprendizagem dificuldade de aprender determinadas coisas, né? Então, esse contrato é importante e é importante conscientizar os pais disso. Isso vai transmitir segurança e confiabilidade, assim como estabelecer uma parceria com a família, que é o mais importante aí, né? Porque a gente é um corpo, a escola é um corpo, né, com vários atores sociais. E como que ela foi funcionar? Agora sim, eu vou explicar para vocês. Você vai, a gente tem lá a caderneta de parentalidade, já falo no próximo slide como que você faz para ter acesso. Você vai separar a quantidade de cadernetas que você precisa para a sua turma. E daí você vai, antes de mostrar essa caderneta para os pais, que isso daí é uma coisa meio absurda, que depois a gente vai fazer até um podcast sobre o assunto, é um podcast especial que a gente está preparando. Gente, todo professor, antes de entregar qualquer coisa em sala de aula, ele precisa ter feito aquilo, tá? Então, você vai pegar uma caderneta modelo para você, você vai ler a caderneta, tá? Ela tem poucos textos e o checklist. E você vai escolher uma criança, ou sua vizinha, ou seu filho, ou seu sobrinho, e vai investigar quais, nessa faixa etária, naturalmente, né? Você vai investigar quais daqueles itens seu filho, seu vizinho, seu sobrinho fazem, autonomamente, claro, porque com ajuda não vale. Daí você vai fazer o checklist, porque você tem que ter vivenciado aquilo para passar a segurança para os pais do que você está fazendo, sabe? Então você vai ler, vai refletir sobre ela, é coisa assim de 5 minutos, né? A não ser que você tenha que colher informação em outro lugar, demora um pouquinho mais, mas vai ser muito formativo, não é informativo nesse caso, é formativo para você enquanto profissional. Então você coloca lá no checklist o que você descobriu, e daí você, na reunião de pais, né, se você não deu na primeira, não tem problema dar na segunda, porque a gente ainda está em ano letivo, você vai distribuir essa caderneta aí. Só que não é dar na mão deles e falar, toma, tem uns quadradinhos aí, você vai ver o que seu filho faz, fazer um X, senão ele vai arquivar. Você precisa fazer esse pai prestar atenção na caderneta. Ai, Janaína, mas como que eu faço isso? Gente, 4 anos de faculdade, pelo menos uma dinâmica de reunião de pais, eu acho que dá para fazer, né? Que seja criativa, pelo menos. Então, eu não sei se você vai pegar um exemplo de uma criança qualquer que você vai inventar fictícia e vai explicar, né? Olha, essa daqui é a criança X, o pai dela não ensinou isso, isso e isso, o que está acontecendo com ela na escola? Ela não consegue fazer isso porque ela não sabe fazer isso em casa. Ela não consegue. Então, ó, ela não consegue copiar da lousa porque em casa ela não vai nem pegar água, o pai pega para ela. Ela não consegue entender como que escreve no caderno porque em casa ela só usa smartphone. Então, a gente vai fazendo os paralelos aí, por isso que eu falei. Pega a caderneta antes de aplicar para os pais, para que você tenha ideias para planejar como que vai ser feito isso, né?
Então, essa caderneta, ela vai ajudar aí, mas você precisa ter uma estratégia para fazer prestar atenção, tá? Nem que você tenha que mergulhar o pai dentro da caderneta, sabe? Deixar de molho ali, mas tem que fazer isso. A não ser que você também dê no começo e no final. Gente, vocês lembram que eu distribuí no começo da reunião uma cadernetinha? Eu sei que muitos já até guardaram, mas vamos pegar de volta, porque você precisa fazer atenção e ir para a caderneta, né? E finalmente, você vai explicar como funciona o preenchimento. Lembra que eu falei para você testar? Ou com seu filho, ou com seu vizinho, ou com o seu sobrinho que esteja em fase de alfabetização? Você vai falar: olha, eu mesma preenchi a caderneta para poder explicar para vocês. Eu vou mostrar para vocês a caderneta e como foi a experiência. Então, eu descobri que a criança X, do meu sobrinho, ele já faz isso, isso e isso sozinho. E daí o que acontece? Conforme você vai vendo os itens que a criança não faz sozinha, você pode criar um grupo, uma discussão ali na reunião de pais, para que os pais que sabem dizer, meu filho já se veste sozinho. Como foi que você ensinou? Porque às vezes o outro pai não tem ideia de como fazer isso em casa, né? Então você usa isso como se fosse um pedagograma, né? Você usa as próprias pessoas que estão na reunião para dar resposta de como que o outro vai ensinar, né? Então você nem precisa ter esse trabalho. Não tem aquela pessoa que fala, eu não sei o que dá em reunião de pais. Só isso daí, gente, já dá quase uma hora de reunião, né? Porque daí um pai vai falar, o meu foi um parto para poder amarrar o sapato, mas daí a gente fez de tal jeito e ele aprendeu rapidinho. Ou senão, eu não consigo de jeito nenhum. O que não dá é a criança ficar, né? Até os 40 anos de idade usando tênis de véu. Não tem condição, né? Mesmo porque se amarrar o sapato, ele vai criar aí uma coordenação motora que ela vai servir para outras coisas na escola, né? Que não é meramente coordenação motora, viu, gente? Tem outras coisas envolvidas, inclusive de alfabetização. Lateralidade é uma delas. Sem lateralidade, a criança não alfabetiza. Bom, como que você tem mais informações sobre essa caderneta, tá? Essa caderneta, ela é adquirida junto com o método da alfabeta ou parcialmente, tá? A gente tem uma opção agora parcial. Para você poder ter informações, eu não dou informações no YouTube sobre essa questão da alfabeta, porque vai ser na parte do grupo Expolidório que é da alfabeta, porque a gente tem a parte da alfabeta, a parte de arquivos de materiais didáticos e a parte de capacitações. São três áreas diferentes, tá? Com atendentes diferentes, com pessoas diferentes, então não adianta você entrar em contato por outro meio, tá? Você precisa entrar em contato com a matraca, que é a mascote da Fada Alfabeta, porque esse material é do método da Fada, pelo WhatsApp 11 91553 276. Então você entra lá em contato e fala: olha, eu fiquei interessado no método da Alfabeta, eu gostaria de saber como funciona para adquirir o método. Ou eu gostei muito da caderneta, como que você pode fazer para eu adquirir essa caderneta com outro item, que acho que são dois itens com a caderneta, separadamente. Mas nesse caso aí, você tem que já ter o livro da Fada Alfabeta, porque senão não rola, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até nosso próximo encontro, que vai ser bombástico, gente. É um material assim, ó, que eu acho que vocês vão amar, que eu já estou com ele aqui programado, o vídeo, né? Bom trabalho para vocês, boa parceria com os pais, porque isso é importante. E até nosso próximo vídeo.